Fala, competidor, bora viajar comigo para uma competição e que essa vai ficar marcada na história. Eu vou contar aqui nesse vídeo do torneio da FLL no Espírito Santo, em que tive o prazer de ser juiz-chefe de design do robô. E isso tudo depois de 2 anos sem torneios presenciais. Então você já pode imaginar o quanto eu estava ansioso para esse torneio. Ficou interessado? Então vem comigo para essa jornada. Editor, solta a vinheta. Bom, eu vou ter que confessar pra ti que eu achei que esse dia nunca chegaria. E muito menos que eu compartilharia isso aqui no YouTube. Porque no último torneio presencial, em março de 2020, eu nem tinha um canal aqui no YouTube. Então, para você ver como as coisas mudaram e como esse vídeo é especial pra mim. A primeira coisa que eu quero te contar é em qual cidade foi o torneio. O torneio foi em Vila Velha, no Espírito Santo, só que a jornada para chegar lá foi longa. E olha que eu sou do Rio de Janeiro, que é do lado do Espírito Santo. Para eu chegar na competição, eu tive que pegar um avião do Rio para Minas Gerais, depois para São Paulo, e só aí eu iria para Vitória. E em seguida eu ia pegar um táxi para a cidade de Vila Velha. Todo esse rolê começou às 4 da tarde, na quinta-feira, e eu só fui chegar no hotel para o torneio papo de 1 da manhã de sexta, que era o dia em que o torneio começava. Eu saí de casa por volta das 2 da tarde e fui em direção ao Santos Dumont, que é o aeroporto mais perto de mim aqui no Rio e onde eu ia pegar o primeiro voo. Quando eu cheguei no aeroporto, eu já tinha feito o check-in online, então eu já fui direto para a área de embarque. O bom é que eu já estou cascudo com viagens de avião graças às competições, então eu já sabia onde era a área de embarque. Nesse comecinho da viagem eu acabei gravando algumas partes, então vamos ver um pouco desses momentos da gravação. E depois eu vou comentar um pouco e fazer uma espécie de flashback sobre o que aconteceu no torneio. Tô aqui agora no aeroporto, tá aqui um avião, ainda não sei se é esse, tô esperando ainda para saber qual é o portão, mas tô aqui no Rio e o voo vai ser 16h30, tô aqui ainda, são sei lá, 15 e pouquinho, então ainda falta um tempinho para eu descobrir aonde é o portão, e aí depois daqui vou para Belo Horizonte e aí eu vou dar uma filmada um pouco mais em como vai ser, vou mostrar um pouco como é que tá as minhas coisas aqui, ó. Para essa viagem eu levei uma malinha pequena e uma mochila, que é onde está meu laptop que eu levei para a competição. E essa malinha foi estratégica, porque quem já despachou a mala alguma vez sabe como é que é uma confusão encontrar a sua mala se ela for preta. Então quanto mais frente, mais alternativa a mala for, melhor, porque aí eu bato o olho e já sei que é minha. Depois de umas 2 horas de espera, porque eu acabei chegando muito cedo, eu tô pegando o ônibus do aeroporto para chegar no avião. Fala pessoal, cheguei em São Paulo, só que ainda falta por volta de 1h30 para minha viagem. Aí eu vou procurar algum lugar para comer, depois pegar a viagem. Acabei de jantar, cheguei em São Paulo, aí já fui jantar e agora estou me dirigindo para o último portão dessa minha viagem. Bom, pelo menos a ida, né? Que eu vou chegar em Vitória, que é para Vitória. Acabou que de Minas para São Paulo tiveram que despachar minha mala, porque tava com superlotação para chegar aqui em São Paulo. E aí eu tive que despachar minha mala. Aí despachei e vou pegar só em Vitória. E é isso. Fala pessoal, acabei de chegar aqui no hotel. São 1 da manhã. A saga dos aeroportos terminaram, a saga começou umas 3 da tarde e agora 1 da manhã cheguei aqui no hotel. Então olha, eu vou mostrar pra vocês como é que é o quarto. O quarto é muito legal, pelo que parece, ó. Tem uma cama de casal aqui, tem uma cama de solteiro aqui, sendo que eu tô sozinho, então faz nem sentido. E tem um banheiro também aqui dentro, um banheirozinho normal, uns guarda-roupas aí também. E é isso. Aí eu agora vou me preparar, tomar um banho, preparar para dormir, acordar amanhã às 6 para tomar o café da manhã de 6h30,
porque às 7 e pouquinho eu vou me dirigir pro torneio, e aí amanhã começa a brincadeira, começa a parte interessante realmente desse vídeo, e é isso. Então, até mais. Chegou o dia do torneio, tô aqui já arrumado pro torneio. No caso, eu ainda não tô com a camisa da competição, tô com uma camisa de design antiga, que, por exemplo, é que eu uso nos vídeos o tempo todo, mas já tomei café da manhã, já arrumei. Tô agora esperando só chegar o horário ali pra gente pegar o táxi e ir pra competição. Então, vamos lá. Nessa parte agora eu fiz algumas gravações de como foi o espaço da competição e a cerimônia de abertura. Então eu quero que você também veja. Todo ano é lançado um tema diferente para a temporada de competições. Community Orbit, cujo foco é com questões de como viver e viajar no espaço, ou City Shaper, que incentiva a pensar na cidade em que se vive, e muitos outros temas. Os temas mantêm os desafios e servem de base para as avaliações do torneio SESI de robótica. A competição é dividida em 4 categorias que contém diversas subcategorias oficiais. Agora que você já viu a cerimônia e viu como era o torneio, eu vou te contar um pouco de como foi a chegada na competição e de certos aspectos que infelizmente não cheguei a gravar. Tem inclusive um ditado que diz que os melhores momentos são os que não estão gravados. Então o primeiro detalhe que eu quero te contar é logo que eu cheguei e fui meio que recepcionado por alguns juízes que já estavam lá. E nesse caso foi a juíza Daniela, que a gente chama de Dani. Eu cheguei lá e aí eu tava entrando e ela chegou e deu um oi pra mim, como se me conhecesse há muito tempo. E aí eu olhei pensando na minha cabeça, cara, eu já me encontrei com ela. E aí eu fiquei pensando se eu já tinha conhecido ela de algum lugar. Ela vai estar talvez vendo esse vídeo e até falando, caramba, ele nem tinha reparado. E depois de um tempo eu me toquei realmente de quem era. A Dani eu já tinha conversado nas redes sociais, no Instagram, e aí eu tinha conversado um pouco no WhatsApp. Só que eu não liguei a foto dela no Instagram com a pessoa física realmente. Então só depois de um tempo que realmente a ficha caiu e aí eu liguei um ponto com o outro. Então essa coisa foi interessante para eu ver como é que as pessoas às vezes me conhecem mais do que eu conheço elas. E um outro caso também foi interessante, é que eu estava saindo da reunião de alinhamento com os juízes e 2 técnicos me pararam e vieram falar comigo e me parabenizar pelo trabalho. Um deles eu já até fiz um react aqui no canal. Para você que não me acompanha há muito tempo, ou talvez nunca tenha visto esse vídeo, eu tenho um quadro chamado React de Robôs, que eu realmente reajo a robôs que eu acho que tem um potencial muito bom, que vão trazer um conteúdo muito legal e que eu diria que o aspecto técnico deles, de construção ou programação, vale a pena falar. E na temporada do Replay eu fiz um react exatamente do robô dessa equipe, que é a equipe Walking Lego. Então eu avaliei, eu reagi a eles e eles gostaram muito desse vídeo. E aí um dos técnicos vieram falar comigo para me parabenizar pelo trabalho, falar que ficou muito honrado de eu ter feito um react do robô deles, em todos os aspectos assim. E aí esse foi o primeiro contato assim, com realmente equipes que de uma certa forma me parabenizaram. E aí eu comecei a perceber realmente que o torneio não ia ser tão simples quanto eu imaginava. Ia ser um torneio realmente bem interessante, bem diferente do que eu imaginava. E aí eu comecei a andar pela área das mesas e pitch, até para aproveitar, para gravar, e foi aí que começaram as chetagens, como a galera lá chamou. Aproveitando, editor, coloca aí algumas das fotos que a galera tirou comigo e que me enviaram. Ah, tem esse detalhe. Eu pedi pra galera me enviar depois pelo Instagram essas fotos. Então se você já me segue lá, você acompanhou tudo de pertinho. Mas se você ainda não me segue lá, aproveita e me segue, porque é muito provável que eu vá para o Nacional da FLL. E eu vou seguir a mesma ideia de documentar tudo da viagem lá na plataforma. Então é @EduardoBrisda. E agora eu quero contar algumas histórias dessas fotos que de uma certa forma me marcaram. E para realmente mostrar para você o quanto esse torneio foi importante para mim, e eu diria até para o canal. Ouso dizer que esse é o vídeo mais importante de toda a trajetória no YouTube. Porque é o primeiro encontro de fato com jovens competidores, técnicos e juízes que eu impactei de alguma forma e que eu não tinha a menor ideia do quanto. Então, um detalhe, quando eu estava passando pelos pitches,
outros técnicos vieram falar comigo, e aí foram 3 no total que vieram falar, um grupo de 3 técnicos, um homem e 2 mulheres. E aí um deles, que era um homem, ele já me conhecia há muito tempo, já acompanhava os meus vídeos, já tinha utilizado conteúdos meus sobre a OBR no torneio deles, tinha falado até que tinha ganhado prêmios por conta desses conteúdos. E aí foi engraçado que eu nem precisei me apresentar para as outras 2 técnicas que não me conheciam tanto assim. Ele em si já foi me apresentando, já foi dizendo todos os detalhes sobre mim, sobre os meus cursos, sobre meus vídeos. E aí foi praticamente um pitch de venda sobre mim. Então eu achei muito maneiro isso da parte dele, de realmente mostrar que ele é muito assíduo em relação aos meus conteúdos. Eu acho muito legal também a questão de ver que outras pessoas acompanham de uma maneira muito ativa os meus conteúdos, mas dessa forma ajudou o técnico em si a preparar a equipe dele para as competições, para o BR, para o TBR e para a FLL. E aí teve alguns detalhes também em toda a nossa conversa que foi muito interessante. Um deles foi que ele falou assim, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu aprendi com alguém mais jovem que eu. Porque isso é um detalhe que realmente eu tinha muita dúvida. Eu fiquei sempre pensando, cara, será que alguém que às vezes tem o dobro da minha idade, eu tenho 22, será que alguém de 40 anos, 50 às vezes, vai olhar pra mim e vai sentir essa abertura de aprender comigo? Então eu achei muito legal isso da parte dele, de comentar esse detalhe, de que isso realmente não foi uma barreira, a idade em relação a ele e a mim, essa diferença. De que ele viu que eu tinha um conteúdo, um conhecimento que poderia agregar a ele, e ele foi completamente humilde em querer aprender e até para utilizar isso com os alunos. E aí tem um detalhe também que eu acho que eu estou num nicho muito bom, que é a robótica, porque a robótica e as competições em si seguem muito um princípio de sala invertida. E o que é sala invertida? A sala invertida, para você que não conhece, é um tipo de metodologia em que o professor já não está no topo da pirâmide. Ele não é o detentor de todo o conhecimento. Quem é o detentor do conhecimento muitas vezes são os alunos. E o professor em si, ele funciona como um orientador, um guia, uma pessoa que vai orientar a pessoa para caminhos para ele aprender esses detalhes. E aí nas competições de robótica a gente vê muito esses princípios. Que muitas vezes o técnico ou a técnica não tem ali todo o conhecimento técnico, não tem todas as habilidades de construção, programação, não tem todas as habilidades de pesquisa, de core values. Muitas vezes são os alunos que têm. Então muitas vezes os alunos ensinam os técnicos. E eu acho que esse detalhe é muito interessante, que felizmente eu tô numa área que utiliza bastante disso. Então esse detalhe foi muito legal na nossa conversa. Um outro detalhe muito legal, foi praticamente unânime assim, entre todo mundo que me parou para me cumprimentar, para tirar foto, que foi os competidores que me consideram um ídolo. Então foi muito engraçado e muito divertido ouvir da boca deles isso, que eu era um ídolo para eles, que eles me admiravam muito, que me acompanhavam todos os meus vídeos. E aí eu me senti uma celebridade ali, uma hora assim de fama. Da porta para fora do torneio eu era um completo desconhecido, mas da porta para dentro era uma super celebridade, então achei muito legal isso de escutar deles, porque realmente eu não esperava que existiria esse nível de admiração. Eu realmente não tenho ideia do quanto os meus conteúdos aqui no YouTube e até nas minhas outras plataformas de fato geram efeito, porque eu tô aqui gravando para uma tela, para o meu celular em si, e eu não tô vendo realmente quem me acompanha. A maneira de eu realmente perceber o impacto que eu gero é através dos comentários de vocês, através do depoimento dos meus alunos. Então, esse contato muito próximo eu nunca tenho. E aí no torneio eu pude ver bastante disso. E aproveitando para que eu tenha um contato melhor com vocês, se inscreve no canal, dê o like nesse vídeo para saber que você gosta desse tipo de react, e que se você quiser eu até faço outros reacts, outras no fundo não é bem um react, mas um contato que eu falo de como é que foi a competição. Então se você gosta desse conteúdo, dê o seu like, se inscreve no canal para que eu consiga te passar cada vez mais conteúdo sobre robótica, competições, e que eu te ajude cada vez mais a crescer na robótica, a ganhar prêmios e realmente evoluir de maneira geral. E também comenta aí, fala, Brísida, acompanhe seu canal, Brísida, fala qual conteúdo que você mais gosta, se eu te ajudei em construção, se eu te ajudei em programação, te ajudei em core values, pesquisa. Então me fala aí, me diz se você é técnico, se você é mentor, se é competidor. É muito legal saber com quem eu tô falando aí atrás da tela, então é muito legal saber realmente quem você é, ok? E aí, aproveitando, eu quero também contar uma história
que essa me emocionou muito na hora. Talvez se eu não tivesse no momento ali um pouco tenso, eu ficaria até meio abalado, choraria. Que foi o seguinte: já era quase o final da competição e eu estava na sala com os juízes ajustando alguns detalhes das rúbricas para enviar para a plataforma. Então já era realmente o final do torneio, a gente precisava enviar esses detalhes para fazer a cerimônia de finalização do torneio e entregar os prêmios e todos os detalhes. Então estava num momento meio ali conturbado e a gente estava numa sala fechada e aí um dos juízes bateu na porta e entrou e me chamou. Falou que tinha alguém lá fora que querendo falar comigo. Aí beleza, eu saí, eu achei que talvez fosse algum outro juiz, achei que talvez fosse outros juízes chefes querendo falar comigo e não queriam entrar ali para atrapalhar a questão das rúbricas. E aí quando eu saí, quando eu olhei, era uma menininha, assim, desse tamanho daqui, talvez até menor do que isso, uma camisa vermelha, toda tímida, ela tava toda tímida, e aí ela tinha ido pra lá pra falar comigo. E aí ela chegou assim, toda tímida, e falou: Brígida, eu posso te dar um abraço? Aí putz, quando ela falou isso, eu fiquei até emocionado ali. Aí eu falei: pode, a gente pode dar, eu posso te dar um abraço. Aí eu dei um abraço nela, e depois ela falou que eu sou uma inspiração pra ela, e aí pediu uma foto, a gente tirou, e essa é a foto que você está vendo agora. E esse momento foi muito marcante pra mim, um dos mais marcantes do torneio todo, tanto pela idade que ela tinha, que talvez tinha uns 9 anos, 10 anos, eu talvez não desse mais do que isso. E foi muito legal ver ela indo lá me procurar para tirar a foto nesses momentos finais do torneio. Então, foi realmente muito interessante, porque talvez outras pessoas fossem deixar esse momento passar. Que talvez não encontrou uma outra oportunidade e ia deixar passar. Mas não, ela correu atrás, ela foi lá. Pelo que eu vi, parecia que ela estava sozinha, então ela não tinha nem ido com alguém me procurar, ela foi realmente sozinha ali pra tirar foto comigo, me encontrou por acaso, porque eu não tava ali num local totalmente exposto para que alguém me descobrisse ali. E eu achei muito legal da parte dela esse detalhe, me emocionou muito. Me emocionou muito. E, bom, agora eu vou dar uma rebobinada no torneio, porque esse detalhe da menina eu queria falar logo agora. Mas eu quero te contar também um pouco de o que faz um juiz-chefe e como é que foram as avaliações em sala. Então vamos falar, o que um juiz-chefe faz? Um juiz-chefe, ele basicamente serve como uma supervisão. Ele é um orientador ali dos juízes de sala. Então a gente tenta auxiliar eles. Se eles tiverem alguma dúvida, a gente tenta tirar. Se eles tiverem algum receio, algum problema, a gente tenta auxiliar. Se tiver algum problema realmente na sala, que é muito, muito complicado, que os juízes não estão conseguindo lidar, aí a gente começa a assumir ali para resolver esse problema. Mas no geral, eu não gosto de interferir, eu evito ao máximo. E eu, pessoalmente, como juiz-chefe, eu prefiro dar liberdade ao máximo para os juízes e orientá-los na marcação das rúbricas. E se surgir algum receio, eu estou lá para guiá-los. Mas uma coisa muito importante dizer é que eu não anoto e não marco a rúbrica deles. Quem está avaliando são eles e não eu. Então, por exemplo, na sala, nas avaliações, o que a gente fazia? Os juízes-chefes eram 3 no total, um para cada área principal, que era design do robô, projeto de inovação e core values. E eu era do design e tinha outros 2 que eram de projeto de inovação e core values. E o que a gente fez? A gente foi revezando. Então, em uma sala, em uma avaliação eu estava na A, depois na B e depois na C. E a gente ia revezando, trocando. E aí, qual o detalhe? Para que eu realmente não interfira, e até para os meninos que entrarem na sala não olharem para mim e acharem que eu sou um juiz ali que vai estar avaliando eles, eu ficava no final da sala, todo quietinho, sentado, e eu ficava só vendo a apresentação para se acontecer algum problema muito sério, aí eu intervi, e também para auxiliar os juízes depois que os meninos saíssem. E aí foi engraçado que em alguns momentos a equipe ela acabava me citando na apresentação. E acabava dizendo que aprendeu comigo algum aspecto. Então era muito engraçado na hora, quando eles falavam isso. Então aconteceu um detalhe, uma história dessa que foi muito engraçada, foi de um menino. O menino talvez tinha uns 12, 13 anos. E ele estava lá todo empolgado, explicando os detalhes da programação. E aí ele falou, a gente faz um sistema de malha fechada, muito simples. Uma malha fechada ali no seguidor de linha e tal. Aí ele falou isso, chegou na hora das perguntas, aí uma juíza perguntou, que até foi a Dani que eu falei lá em cima. Ela chegou e perguntou pro menino, o que é malha fechada?
Aí ele explicou lá o que era malha fechada e a Dani perguntou: e onde você aprendeu esse detalhe de seguidor de linha e malha fechada? Aí ele chegou assim e apontou: foi pra ele ali atrás. Aí foi muito engraçado, porque ele chegou apontando, aí os juízes sorriam, né, e riam e olhavam pra trás e me viam, e eu ficava todo sem graça ali, sem saber como reagir depois do que ele falou. E aí, essa foi uma situação engraçada. E foram no total umas 3 ou 4 equipes que aconteceu exatamente isso, que eles chegavam, o juiz perguntava alguma coisa, onde ele aprendeu certo aspecto, e aí a equipe falava: olha, aprendi com o Eduardo, vi o vídeo do Eduardo, e aí a gente dava uma risada. Uma outra coisa que eu queria falar aqui é de um outro momento que também foi muito legal, que foi quando eu encontrei um aluno meu do Descomplicando a Programação. E aí eu quero explicar um pouco como é que foi o encontro com ele e com a equipe dele. A primeira coisa que, assim, me marcou muito na hora que eu encontrei com ele foi o profissionalismo dele. O nome dele é Leandro. E aí ele chegou, conversou comigo de uma maneira assim bem sutil. A gente nem falou por muito tempo, no máximo ali uns 3, 4 minutos. E aí o primeiro detalhe que ele falou, ele disse para os meninos dele que, apesar de os meninos acompanharem muitos meus conteúdos por conta do curso, ele chegou e falou para os meninos: olha, meninos, o Eduardo, a gente aprendeu muito com ele, mas ele tá lá como juiz, ele não é um amigo de vocês, ele não tá ali como amigo. Então, para manter uma certa distância ali. Então eu gostei muito do profissionalismo dele dessa parte, de realmente orientar os alunos em relação a isso, porque realmente eu estava como juiz ali. E aí entra naquele detalhe, foi até engraçado, porque eu nunca vi um juiz ou até um outro mentor tirar foto com um monte de gente, então era muito louco isso. Porque realmente o contato que eu estava tendo ali com as equipes, várias equipes, era uma coisa realmente impressionante, talvez sem precedente. E aí, esse detalhe do profissionalismo do Leandro, eu achei muito legal da parte dele isso, de realmente manter uma distância. E aí depois do torneio a gente conversou mais, eu conversei mais com a equipe dele, para trocar uma ideia, falar um pouco sobre o que eles aprenderam. E eu quero também explicar como é que funciona o Descomplicando a Programação, o que é isso. O Descomplicando a Programação é um curso que eu tenho. Um curso focado em ensinar você a como programar no EV3G, que é aquela programação horizontal. Então é um curso focado em te ensinar como é que você pode programar, desde o básico até o avançado. Então tem no total mais de 50 aulas, que eu explico desde os blocos verdes, os blocos iniciais, até os blocos azuis claros, que são realmente os blocos mais avançados. Então eu explico tintim por tintim, e cada aula eu explico um bloco, cada aula eu dou conceitos práticos sobre como é que você pode aplicar isso. Então eu fico com um robô em cada aula, um robô parecido como esse, por exemplo, e eu mostro como é que você pode utilizar aquele bloco. E o detalhe que é muito legal das aulas é que eu vou sempre deixando as aulas cada vez mais complexas. Então o bloco que a gente aprendeu na aula anterior acaba servindo também para a próxima. Então acaba que as aulas são sempre niveladas, são sempre graduais, a questão de dificuldade. As dificuldades são graduais. Só que qual é o detalhe? Outro curso que eu tenho, que é o Universo da Robótica, eu faço mentorias. Então as mentorias eu tenho uma interação mais direta. Eu faço uma videoconferência com a equipe. Eu troco uma ideia, eles mandam documentos. Então eu avalio, eu conheço a equipe de uma maneira mais profunda. O Descomplicando a Programação eu não tenho essa interação. O Descomplicando a Programação, a grande diferença é que os alunos eles têm acesso a um conteúdo, conhecimentos que eu não trago aqui para o YouTube, que são realmente conteúdos muito especiais que eu só deixo disponíveis para os alunos. Então essa é a única diferença. E aproveitando, eu quero já aqui nesse vídeo parabenizar o Leandro e toda a equipe dele, que é a equipe Avalon, porque eles ganharam o primeiro lugar, o Champions Awards, na competição do Espírito Santo. Então eu realmente fiquei muito feliz por um conteúdo meu, um curso meu, que é o Descomplicando a Programação, ter ajudado eles nessa jornada, ter ajudado eles a ganhar o primeiro lugar na competição e também ter se qualificado para a etapa nacional. E também um detalhe que eu quero falar é a questão do Universo da Robótica, que eu comentei um pouquinho antes. O que é o Universo da Robótica? O Universo da Robótica é o meu curso mais completo. E diferente do Descomplicando, que eu falo só de programação, o Universo da Robótica eu falo de vários assuntos. Eu falo de todos os assuntos que envolvem robótica, que é a construção, programação e também competições. Então no curso eu tenho 3 módulos para cada competição de robótica, que são as principais, que é FLL, TBR e OBR. Então cada aula, cada módulo, no caso, eu falo como é que você pode se preparar para a FLL, como você pode se preparar para o OBR, como é que você pode se preparar para o TBR. E nos módulos de construção, eu te ensino aspectos sobre construção, como é que você pode construir um robô fisicamente,
como também como é que você pode construir também em plataformas virtuais, como o Studio 2.0 ou Lego Digital Designer, que é o LDD. E também na programação eu tenho módulo de programação da V3G, aquela programação horizontal, como também programação da V3 Classroom. E eu fiz esse módulo porque muitos alunos meus estavam começando a utilizar o V3 Classroom e queriam aprender nessa plataforma, então eu fiz também o módulo a isso. E um detalhe também muito importante do universo da robótica é que eu tenho um bônus, que são as mentorias, que foi o que eu comentei de ter uma conversa mais direta com os alunos, conseguir analisar os projetos deles, conseguir analisar o robô, falar de certos ajustes que eles poderiam fazer para a competição. E eu quero contar também um pouco sobre os prêmios que os meus alunos do universo da robótica tiveram até então. Até então eu tive alunos no Pará, Maranhão, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que ganharam prêmios. Então no Pará, uma equipe aluna do universo da robótica, no caso, tirou primeiro lugar geral, que foi o topo ali da competição. Em Goiás, tirou segundo lugar geral. No Rio de Janeiro, eu tive duas equipes, que uma tirou primeiro lugar no pré-anuação e a outra tirou segundo lugar no pré-anuação. Uma delas se qualificou também para o nacional. No Espírito Santo teve a equipe do Leandro, que tirou primeiro lugar geral também na competição. E Maranhão, ontem no caso eu acabei descobrindo que a equipe também ganhou o primeiro lugar geral. Então aqui, só nessas 3, 4 semanas de torneio, eu já tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos do universo da robótica que conseguiram prêmios. E foram prêmios realmente muito grandes, que dali 4 foram Champions Awards. Conseguiram realmente se mostrar, ter um nível ali na competição muito alto e se destacaram perante aos outros. Então, um detalhe muito legal dos cursos. Inclusive, muitos deles vão receber esses quadros aqui. Esses quadros aqui eu dou para os meus alunos que ganharam prêmios nas competições. Então, no caso, eu vou dar para esses alunos agora o prêmio que é o competidor de bronze, que é que você conquistou um prêmio na etapa regional. E eu espero, daqui a uns meses, conseguir entregar esse quadro para eles, que é um competidor de prata, que conquistou um prêmio na etapa nacional. E então, queria falar desse detalhe realmente do universo da robótica. Se você tem interesse no universo da robótica, é só você clicar no link que está aqui na minha bio, que vai ter mais informações sobre o curso. Só qual é o detalhe? O universo da robótica eu não deixo aberto para você conseguir adquirir o curso, ser um aluno meu o tempo todo. Eu abro as inscrições, eu abro as turmas eventualmente. Isso eu faço por quê? Porque o universo da robótica, como eu disse, é o meu curso mais completo e que eu dou um direcionamento muito próximo. Então eu preciso abrir em certos momentos para que eu consiga ter essa troca com a equipe, para que eu consiga preparar eles melhor, eu consiga ter mais tempo para falar com eles e para que eles consigam se preparar de uma maneira adequada para a competição. Então por isso que eu não abro sempre, eu não deixo aberto o tempo todo. Diferente, por exemplo, do Descomplicando a Programação. Se você se interessar pelo Descomplicando, em aprender sobre programação no EV3G, é só você clicar no link que está na minha bio, aqui na descrição no caso, e adquirir. Ele está disponível o tempo todo. Mas o universo da robótica eu abro eventualmente. E a próxima abertura do universo da robótica vai ser em maio. Eu vou abrir em maio, então se você tiver interesse, fica ligado aqui no canal, que eu vou falar sobre os detalhes do universo da robótica. E também confere o link que tem o universo da robótica, você tem como deixar o seu interesse, que quer receber alertas sobre o universo da robótica, sobre a abertura de uma nova turma. Então confere aí na descrição esses detalhes, ok? E bom, agora eu também quero falar de um outro momento que foi, assim, bem muito legal, que foi com o SESI. O SESI Nacional, no caso. O SESI Nacional foi lá no torneio gravar momentos do torneio, do torneio do Espírito Santo. E aí eles chegaram a falar comigo e falaram: Brisda, a gente soube que você tem um canal no YouTube sobre robótica, competições, e a gente queria gravar contigo, você contar um pouco da sua trajetória e no final dar uma dica de programação para os meninos. E aí eu achei muito legal, né? Eu apareci na plataforma do SESI. Eu ainda não sei onde eles vão postar essa plataforma, mas quando eu souber eu também falo aqui e também na minha outra rede social. Então se você não me segue, @EduardoBrisa, aqui lá, eu vou postar na hora que eu souber. E aí eu fui lá, falei minha trajetória, falei todos os aspectos sobre como é que eu comecei na robótica, isso desde 2010 até agora, 2022. E no final eu dei uma dica de programação referente à mesa dessa temporada, que é a temporada de Carga Connect.
E aí a moça que era responsável pela gravação falou, ótimo, ficou muito bom. E perguntou se eu tinha algum robô para eles tirarem uma foto. Eu imagino que era porque, como eu falo sobre design do robô, sobre robótica, eles devem querer alguma foto para fazer a postagem. E no caso eu não tinha nenhum robô, eu tava ali como juiz, eu não tinha um robô. Só que eu já estava no meio da competição, então eu já tinha tirado foto com algumas outras equipes. E aí eu comecei a procurar junto com eles alguma equipe que eu já tinha trocado alguma ideia, e a gente encontrou uma equipe. E cheguei e perguntei, a gente pode tirar uma foto junto, você com o robô? Aí a gente tirou a foto, foi aqui do lado, o menino do lado e o robô no meio, a gente tirou a foto. E aí a moça chegou assim e falou, o Eduardo pode tirar uma foto com o robô sozinho? E eu, cara, todo sem graça de tirar foto com o robô da outra equipe. Porque o robô não é meu, né? Tipo, se fosse um robô que eu construí, que eu tava lá, ótimo, é o meu robô, eu vou tirar tranquilamente. Mas era um robô de uma outra equipe, então eu tava totalmente sem graça ali, segurando um robô que não era meu. E eu eu fiquei meio assim, meio nervoso. Mas o menino deixou tranquilamente, falou, pode, com certeza. E ele ficou, na verdade, honrado, toda a equipe ficou honrada de eu segurar o robô. Então eu achei isso muito, muito engraçado. E eu lá todo sem graça, segurando o robô pra foto. E aí a gente tirou a foto lá pro SESI. Quando eu souber os detalhes sobre essa entrevista ali, eu comento com vocês. E agora também quero contar sobre uma conversa que eu tive com a Dani. Aquelas vezes que eu comentei lá no início, que eu não tinha ligado os pontos e me recordado que eu já tinha conversado com ela no Instagram. E aí a gente conversou, ela falou que admira muito o meu trabalho. Ela é do Mato Grosso do Sul, na verdade. Então ela admira muito o meu trabalho, fala que os meninos lá do Mato Grosso do Sul me acompanham bastante, que sou um menino incrível, fico muito feliz de me conhecer. Então eu achei muito legal também essa parte dela. Foi muito legal pra mim realmente ver que o que eu faço aqui nas redes sociais impacta não só os técnicos, não só os meninos, os competidores em si, mas também quem já está ali participando como juiz de competições. Então foi muito legal ver que todas essas pessoas ali acabam de uma certa forma gostando do que eu faço aqui no canal. E um detalhe também no torneio é que eu cheguei a dar autógrafo. E esse foi um auge, que eu nem em 1 milhão de anos esperaria que iam me pedir. Chegar e pedir autógrafo. Foto talvez eu até me imaginava que o pessoal ia pedir, mas autógrafo realmente foi um auge assim. Mas pelo menos tive uma certa praticazinha, porque uma semana antes eu cheguei a autografar os quadros que eu ia enviar para os alunos. Esses quadros aqui. Esses quadros já chegaram para alguns alunos. E aí eu escrevi uma mensagenzinha e depois eu dei o meu autógrafozinho para ficar de recordação para os meus alunos do Universo Robótica que ganharam prêmios em 2020 e 2021. Então eu tive uma certa prática ali e acabou ajudando ali no torneio para a questão de escrever, de anotar os autógrafos, no caso. E aí a gente chega no encerramento realmente do torneio e eu quero realmente agradecer a todas as equipes que tiveram contato comigo, que falaram comigo, que disseram que gostam muito do meu conteúdo. Então eu fico muito feliz com o carinho que eu recebi dessas equipes, dos técnicos, dos mentores, dos juízes, da organização como um todo. Então realmente agradecer. Eu nunca imaginei que seria tanto assim. Então muito, muito obrigado mesmo. Eu não podia fazer esse vídeo, deixar de terminar esse vídeo sem agradecer realmente. E esse torneio foi muito marcante porque realmente eu percebi que o que eu faço aqui nas redes sociais em relação à robótica é muito maior do que eu imaginava. Então, quando eu comecei em 2020 a pensar em criar conteúdo sobre robótica, eu criei pensando no seguinte, que quando eu comecei a competir, isso em 2014, quase não tinha conteúdo na internet sobre robótica, sobre competições em CFLL, por exemplo, e quando tinha, eram outras equipes que postavam um vídeo do round deles, eram vídeos assim muito curtos talvez, de 2, 3 minutos no máximo, e que na verdade não eram expositivos, não eram educacionais. Então eu senti muita dificuldade nisso quando eu comecei a encontrar conteúdos de qualidade. Então eu queria criar um conteúdo que realmente eu tivesse orgulho ali de ver, que eu criasse, eu soubesse que a pessoa ia aprender realmente aquilo, que ela não ia precisar ficar revendo e vendo 1 trilhão de vezes para tentar captar alguma coisa. E eu também queria falar sobre os meus erros, falar sobre os meus acertos e ajudar com que outras equipes, outros competidores não passassem por essas dificuldades.
Então, em relação ao giroscópio, relação à construção, relação sobre Corvellius, tudo que eu aprendi sobre isso eu queria que outras pessoas também aprendessem e conseguissem ir muito mais além do que eu cheguei nas competições. Eu tive 2 experiências internacionais, que foi na Hungria e na Espanha, mas quem me dera se eu pudesse chegar cada vez mais longe, ir para vários países, ir para vários internacionais. Infelizmente, teve momentos que eu não consegui, mas eu quero sempre que os meus alunos cheguem nisso. Então, é isso que eu busco com o Universo da Robótica, é isso que eu busco com o Descomplicando, é fazer com que outras pessoas, outros competidores, outras equipes consigam alcançar esse resultado. Então, quando eu competi, meu objetivo era realmente ganhar prêmios, aprender cada vez mais sobre robótica e competições, chegar cada vez mais longe, conhecer outras pessoas, realmente ter uma bagagem ali, uma bagagem técnica cada vez maior. E agora meu objetivo é passar essa bagagem técnica para as outras pessoas, para as outras equipes, para que eles também tenham essas oportunidades que eu tive. De ir para a Espanha, de ir para a Hungria, conhecer outras culturas, ganhar prêmios, ganhar várias medalhas, ganhar reconhecimentos que de uma certa forma você pode colocar no currículo. Eu tenho muitos colegas, por exemplo, que através da robótica conseguiram ir para estudar fora. Tenho colegas nos Estados Unidos, Europa, vários locais. Então eu realmente quero ajudar nesse caminho. Se a pessoa quiser estudar fora com a robótica, eu quero ajudar nisso, fazer com que elas também ganhem prêmios para que elas consigam colocar isso no currículo. Então, eu no começo não acreditava que eu ia gerar um impacto tão grande, porque eu estou basicamente só ensinando o que eu aprendi nas competições e com os prêmios. Mas os efeitos positivos disso, os impactos que esse aprendizado gera nos outros, eu nunca tinha imaginado. Como, por exemplo, democratizar o conhecimento. Eu nunca imaginei quando fui criar o conteúdos aqui para o YouTube e para as outras redes sociais, que os meus conteúdos fossem realmente atingir várias pessoas, vários estados, regiões que às vezes não tem muitas oportunidades. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que é o Murilo. O Murilo é de Goiás. Ele fala que a equipe dele é uma equipe muito do interior do estado. Então, que ele não tem muitos recursos. E através dos meus conteúdos ele conseguiu aprender sobre a robótica, aprender sobre programação, construção, para passar para os alunos. Inclusive ele tem um dos prêmios aqui, de competidor de bronze. Ele ganhou o prêmio na etapa de Goiás, o prêmio de contra todas as adversidades. Então eu fico muito feliz de ter ajudado isso nele a se preparar para as competições. Um outro exemplo é a Rosa. A Rosa, a história dela é muito legal. Inclusive eu tenho uma playlist aqui no YouTube, que é podcast Professor Campeão, em que eu converso com alunos meus que ganharam prêmios na FLL, no TBR e na UBR. E aí uma dessas conversas foi com a Rosa, que ela contou a trajetória dela. Então, contando aqui brevemente a história, só para você entender realmente essa questão de democratizar o conhecimento, é que a Rosa e o Louis Bran, que é o técnico da equipe também, junto com ela, eles são um casal, e aí o menino, o filho deles, ele queria aprender sobre robótica, só que eles moravam numa cidade muito interior, que não tinha robótica. Então eles decidiram criar uma escola de robótica para que o filho deles consiga aprender sobre robótica e aprender junto com os amigos dele, no caso, porque os amigos também queriam aprender sobre isso e não tinha E eles queriam aprender sobre robótica, só que não tinha nada na região deles. Então eles criaram uma escola de robótica e nesse regional eles ganharam o prêmio de primeiro lugar geral, que foi o que eu comentei um pouquinho antes, que eles ganharam o primeiro lugar geral no Pará. Então foi muito legal, uma equipe de garagem, uma equipe que surgiu por conta de um dos meninos que queria aprender robótica, eu ter ajudado eles a aprender sobre construção, programação, ter ajudado a Rosa e o Louis Bran, que são os técnicos, a se prepararem para a competição e terem conseguido o primeiro lugar na competição, primeiro lugar no regional e também terem se qualificado para o nacional. Então eu acho muito legal essa questão do impacto positivo que eu gero, de democratizar o conhecimento e fazer com que cheguem em locais que eu nunca teria ideia que chegassem. E o detalhe também é a questão de servir como inspiração para jovens e professores. Então no Regional do Espírito Santo eu vi muito isso, que eu realmente não imaginava que eu um jovem de 22 anos que fala para a câmera, fosse uma inspiração para jovens competidores e para professores de robótica. Então achei muito legal isso também, da questão da inspiração, de ajudar esses jovens a mudarem de realidade, de perspectiva social, graças às competições e os prêmios. E conseguir ensinar e trazer até igualdade, fazer com que todas as pessoas do Brasil inteiro consigam ter acesso a um conteúdo minimamente de qualidade sobre a robótica, consigam se preparar para as competições, consigam ganhar prêmios, inclusive em regiões que às vezes
que o próprio local seja complicado realmente chegar a incentivos educacionais, como no caso da Rosa e do Murilo. Então esse torneio me marcou muito porque foi um estalo, na verdade uma explosão de que os meus vídeos, os cursos, todos os conteúdos que eu faço aqui nas redes sociais são muito mais do que apenas vídeos. São mecanismos de transformação e que se em algum momento eu estiver desanimado, esse torneio afirmou pela minha mente que desistir não é mais uma opção e que agora é continuar essa jornada em busca de impactar positivamente cada vez mais competidores, professores, equipes e escolas. Existe um ditado que tem várias virações, mas diz basicamente o seguinte: queime as pontes ou queime os navios. Esse é um ditado muito usado para se referir quando os comandantes militares queimavam as alternativas de volta, para que os seus soldados não tivessem um mecanismo de fuga e só pudessem seguir adiante. No meu caso, a minha ponte é feita de Lego, e eu acredito que eu não utilizei triangulações nela, e isso fez com que ela fosse tão frágil na minha mente que simplesmente quebrou. Essa ponte era o caminho para eu desistir, eu parar de repente de postar vídeos. Isso também me mostrou que a transformação que eu gero é muito maior do que qualquer cansaço, qualquer dificuldade, qualquer pensamento negativo. A motivação que você me acompanha me dá para cada like, para cada compartilhamento, para cada comentário, me motiva a deixar para sempre essa ponte quebrada e nunca montá-la novamente. E para finalizar, realmente quero agradecer mais uma vez para você que me acompanha sempre aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Compartilhe também com seus colegas de equipe, com outras equipes que você tem contato. Cada compartilhamento seu é muito importante. Cada pessoa que você ajuda compartilhando o meu conteúdo e ela acaba se inscrevendo aqui no canal, se torna mais um robótico aqui de plantão, me ajuda cada vez a chegar cada vez mais longe aqui no canal, fazer conteúdos cada vez melhores para você. Então vou deixar aqui uma recomendação, uma indicação de vídeos para você assistir, que é a minha playlist Podcast Professor Campeão. Essa playlist eu falo com alunos meus, professores do universo da robótica que ganharam prêmios nos torneios. Então é uma playlist muito legal que eles contam a trajetória deles, falam os prêmios que eles ganharam, falam todos os detalhes sobre o curso, como é que o curso ajudou eles. Então é um conteúdo muito legal para você ver também um pouco da história de pessoas campeões. Então eu acho que é muito importante para você que busca participar de competições, quer se tornar um competidor, um técnico, um mentor campeão. É muito legal escutar a história de outras pessoas que também conseguiram chegar lá. Então é um podcast muito, muito legal. E para você que quer saber mais sobre o universo da robótica, o curso que esses meus alunos adquiriram e ganharam prêmios, vai estar aqui na descrição mais detalhes sobre o curso. E lembrando que em maio eu vou abrir novas turmas para você fazer parte também. Será um prazer te ter como aluno e fazer com que você também ganhe prêmios, como a Rosa, o Luiz Bram, Murilo e vários outros alunos meus ganharam prêmios nessas competições de 2022. Então muito obrigado e até a próxima!